Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar com vocês sobre algo que talvez vire um projeto, e eu tô chamando provisoriamente ou não de projeto Lendo a China. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Não se esqueça de deixar o seu joinha e de deixar um comentário também dizendo se você gostou do vídeo. Esse vídeo que eu estou gravando agora para vocês vai ser um pouco um piloto. E aqui eu vou contar para vocês de onde está surgindo o meu interesse pela história da China. E ontem à tarde também eu estava lendo um livro sobre China e eu pensei, eu podia gravar alguma coisa, meio que um vlog, mostrando para vocês como é que eu estudo, como é que eu registro, né, faço as minhas anotações, como é que eu sublinho um livro, alguma coisa nesse sentido. E aí me veio essa ideia de fazer um registro em vídeo sobre os livros que eu estou lendo a respeito da China. Então vamos começar por da onde está vindo esse meu interesse pela história da China. Esse interesse é muito novo, eu estou gravando em junho de 2026, e esse interesse começou em janeiro de 2026. Quem acompanha o canal já viu que nos book hauls de janeiro para frente, acho que em praticamente todos tem algum livro sobre a China, ou mais de um. Então, eu estou comprando vários livros sobre esse assunto e, obviamente, eu pretendo lê-los aos poucos. A primeira leitura que eu fiz sobre isso foi muito casual, foi totalmente despropositada. Eu já tinha lido alguns autores e autoras chineses. Acho que a que mais me marcou foi a Xin Han, que escreveu As Boas Mulheres da China, mas ela escreveu vários outros. Acho que eu já devo ter lido uns 3 ou 4 da Xin Han e gostei bastante da escrita dela. Mas o que realmente me despertou para a história da China foi um livro que eu peguei aleatoriamente no Kindle no final de 2025. Lá no Kindle tem alguns livros que ficam lá, que eu não sei quando eu vou ler. Na minha estante também, né? Acho que todo leitor, toda leitora tem disso. E achei que daria tempo de eu começar a ler um livro maior, porque tem isso, né? Quando a gente cria conteúdo para internet sobre livros, a gente acaba também querendo trazer um certo volume de leituras para vocês. Eu, pelo menos, tenho isso. Meu vídeo de leituras do mês, eu gostaria de trazer pelo menos umas 3 ou 4 leituras a cada mês. E aí eu percebi no final de 2025 que eu já tinha essas 3 ou 4 leituras, então que eu poderia começar uma leitura um pouquinho maior, que não ia fazer falta naquele mês, e eu acabei começando e li por inteiro esse livro, A Imperatriz de Ferro, a concubina que criou a China moderna, de Jung Chang, que é autora do livro Cisnes Selvagens, que também é conhecido, publicado pela Companhia das Letras e traduzido por Donaldson M. Garshagen. Agora eu tenho a edição física desse livro, de tanto que ele me pegou. Eu queria ter a edição física aqui na minha estante, e ele é um livrão mesmo, olha só. É um livro de biografia da última imperatriz chinesa, que pega final do século XIX e início do século XX. Ela se chama Imperatriz Cixi, e ela meio que foi responsável por algumas modernizações que ocorreram lá na China, como, por exemplo, uma abertura maior para países estrangeiros em termos de diplomacia, de economia, algumas mudanças infraestruturais que a China não tinha feito ainda, por exemplo, estradas de ferro, algumas questões ligadas à educação. Então, esse livro conta que houve uma mudança na relação da China com países estrangeiros, que a China geralmente é tratada como um país bastante xenófobo, no sentido de não permitir a entrada de influências estrangeiras nas tomadas de decisão. E quando eu terminei esse livro, eu gostei muito dele. Deixa eu mostrar para vocês. Essa edição física tá muito bonita. Gostaria de ter lido nela, porque no Kindle as imagens só aparecem no final e elas não são muito nítidas, né? O Kindle não é feito para as imagens. Olha só que incrível. E quando eu terminei esse livro, eu estava muito impressionada. Eu achei que a autora escreve bem. Eu fiquei com um pezinho atrás, porque no final, principalmente, dá para ver um viés muito elogioso à monarquia, né, ao governo da Cixi. Ou seja, a gente sabe que esse livro tem um ponto de vista muito bem estruturado e muito bem defendido aqui pela autora. É elogioso em relação a isso, mas o que me deixou muito curiosa foi saber que até o século XX isso estava acontecendo. A China era um império até o século XX. E aí eu fiquei pensando, como é que a China passou por uma revolução comunista
no século XX, chegou onde ela está no século XXI, que eu nem sei como rotulá-la, tá? Eu confesso, assim, eu sou totalmente ignorante, tá, gente? Sobre a China, por isso que eu acho que é legal gravar o vlog pra vocês. Eu tô partindo quase do zero em termos de conhecimento e eu tô indo atrás de alguns materiais pra estudar e pra fazer uma pesquisa informal. Eu não sou uma pesquisadora formal, na maioria das vezes. Eu não tenho, por exemplo, mestrado e doutorado, eu tenho graduação em História e em Filosofia e eu tenho uma especialização em ensino de História e sou professora de História e de Filosofia. Mas não, eu não sou uma pessoa que gosta de fazer pesquisa acadêmica, formal, oficial. Então, por isso que eu queria mostrar aqui para vocês mais ou menos como é que eu estudo. Então, terminando o livro A Imperatriz de Ferro, eu comecei a comprar alguns livros sobre a China e quase que eu peguei para ler esse aqui, A Revolução Chinesa, que eu adquiri nesse período. É um livro do Vladimir Pomar, pela editora Unesp, e faz parte de uma coleção da editora Unesp chamada Revoluções do Século XX. É uma coleção com direção da Emília Viotti da Costa, que é uma grande historiadora. Eu não conheço este autor, Vladimir Pomar, mas essa coleção costuma ser muito boa. E aí eu pensei em pegá-la primeiro, é um livro menor, de bolso. Ele não é tão fininho, mas ele é menorzinho. Só que aí eu pensei, como é que eu vou começar, né, nessa história da China pelos anos 1950, que é metade do século XX? Eu sou da história, gente, eu sou historiadora, então eu tenho esse apego muito grande para entender como é que o passado funcionou, porque para mim o passado são as raízes do presente, né? Então não adianta, para entender o presente, eu acho que o passado é fundamental e eu quero recuar no passado o quanto eu puder. Então eu tentei ir atrás de alguma leitura sobre China que tivesse a ver com a antiguidade, ou seja, a China lá atrás. E aí, pesquisando aleatoriamente, ninguém me indicou esse livro, ainda bem, porque não é um livro que eu gostei, mas eu encontrei, eu não lembro se foi no Google ou se foi na estante virtual, o livro A Grande Muralha, ou melhor, Grande Muralha, a China contra o Mundo, de 1000 a.C. a 2000 depois de Cristo. Eu gostei da abrangência desse livro, a autora é Julia Lovell, com tradução de S. Duarte e publicação da editora Record. É um livro maiorzinho. Eu comecei a ler, eu li a introdução dele e o primeiro capítulo. Olha só, eu já estava até sublinhando. Eu gostei da proposta dele. A ideia da autora é usar a Grande Muralha da China como uma espinha dorsal do livro. Oi, gente, aqui é a Nath do Futuro. Não sei o que aconteceu, mas eu perdi uma parte do vídeo e eu só percebi na hora que eu estava editando, não sei o que aconteceu, se a câmera não gravou ou se por acaso eu deletei ali sem querer na hora de fazer o upload do vídeo, mas enfim, eu vou regravar uma parte pequenininha e eu vou retomar de onde eu parei. Estava comentando com vocês sobre esse livro, Grande Muralha, e eu disse que a autora, ela pretende fazer uma história da China usando como espinha dorsal a Grande Muralha, que é uma ideia muito interessante, porque a muralha ela acaba sendo também uma metáfora para esse isolamento pelo qual a China ficou um pouco conhecida ao longo da história. Isolamento que eu digo é um certo afastamento aí dos estrangeiros, principalmente das potências estrangeiras que vieram da Europa depois de alguns milênios. Porém, eu acabei desistindo dessa leitura, eu encontrei na introdução algumas falas da autora, ou algumas frases que ela escreveu, que eu considerei muito preconceituosas e muito imperialistas mesmo. Eu vou até ler para vocês. Na introdução, página 39, ela diz o seguinte, abre aspas, no Ocidente contemporâneo, em que a ocupação e a invasão constituem, felizmente, coisas de milênios atrás, a construção de muralhas parece uma ideia pitoresca e fora de moda, adequada ao uso particular e doméstico. Eu não gosto desse olhar que a autora propõe, que sempre vem do Ocidente para a China, e julga a China a partir do Ocidente. E aqui eu não quero dizer que a China não tenha defeitos e não seja passível de críticas, pelo amor de Deus. Claro que é, como qualquer nação, como qualquer império, inclusive. Mas eu vejo um olhar muito britânico aqui sobre a China e que não me interessa. Você falar que no Ocidente contemporâneo a ocupação e a invasão constituem, felizmente, coisas de milênios atrás, é de um cinismo sem tamanho. Olha isso, coisas de milênios atrás. Ela não falou nem séculos atrás, milênios. Como se o Ocidente, por milênios,
não tivesse invadido, não tivesse ocupado ninguém. E na página seguinte, ela continua nessa linha de pensamento e diz: ninguém hoje em dia seria tão ingênuo a ponto de desperdiçar dinheiro na construção de coisas concretas como fronteiras muradas. De novo, diga isso para o presidente dos Estados Unidos, para o primeiro-ministro de Israel, e que são considerados aí bastiões do Ocidente, né? Então, assim, eu terminei de ler a introdução, insisti um pouquinho no primeiro capítulo, poucas páginas, mas não aguentei, vou largar esse livro. E eu queria bater um papinho rápido com vocês aqui sobre desistir de leituras. Eu sei que não é algo fácil para todo mundo, para mim também não é. Eu costumo insistir um pouquinho nas leituras, até para poder trazer para vocês. Eu gosto de trazer críticas negativas também, né? Livros que eu não gostei muito e tal. Só que nem sempre eu consigo ir até o fim desses livros que eu não gostei muito. Então o que eu queria trazer para vocês é que, assim, a gente sabe intelectualmente que tudo bem desistir de livros, mas talvez não seja tão fácil para todos nós, e eu me incluo nisso. Eu tenho tentado praticar esse desapego cada vez mais, e eu acho que eu tenho conseguido de vez em quando. Como esse vlog é um vlog de processos, eu quis trazer para vocês também essa questão de que nem tudo que eu começo eu termino, embora eu termine muitas coisas que eu começo, mas desistir de leituras não é algo tão comum na minha rotina, assim. E eu queria saber de vocês. Vocês desistem tranquilamente de leituras? Ou vocês também têm um pouco esse apego a tentar ir até o fim? Eu tenho sempre esperança de que o livro vai melhorar. Talvez seja uma esperança ingênua da minha parte, mas eu tenho essa esperança. Embora raramente isso aconteça, o livro de fato melhore. E como nesse livro aqui foi uma questão muito de preconceito, de imperialismo mesmo, aí eu larguei sem peso na consciência, porque não dá, né? Não preciso gastar meu tempo lendo esse tipo de coisa. E para finalizar essa introdução, e vocês irem ver ali qual foi o meu processo de leitura, eu tô gravando isso muito do futuro, tá, gente? Então eu já sei todo o resto dos videozinhos que vão entrar aí pra vocês. Mas só pro vídeo inteiro fazer sentido pra vocês, nas próximas imagens vocês vão me ver lendo Rota da Seda, do Otávio Luiz Pinto, pela editora Contexto. Porque dos livros que eu tinha aqui em casa, por enquanto, ele foi o que mais me remeteu à antiguidade da China, já que eu tô buscando essas origens, essas raízes mais profundas da China em termos de tempo. Eu fui no Rota da Seda, que não fala somente sobre a China, mas também fala sobre a China. Vou mostrar para vocês aí daqui a pouquinho uma parte do que eu li. E eu já deixo um spoilerzinho. Entre as referências bibliográficas, sugestões de leitura que o autor deixa no final de cada capítulo, eu acabei pegando uma dica de livro bem panorâmico, com uma proposta meio parecida desse da Muralha da China, mas eu já li a introdução e gostei muito mais, que é o livro O Dragão e os Demônios Estrangeiros, de Henry Gelber. Como é uma indicação de um professor universitário, eu acho que é bem mais confiável. Então daqui a pouco eu mostro pra vocês. Esse livro já chegou aqui em casa e chega de spoilers. Vão lá ver as próximas partes. Olá, pessoas! Lá se vão alguns dias desde que vocês me viram na última cena aqui do vídeo. Nem sei quantos dias, não marquei quando foi que eu gravei por último pra vocês, mas eu vim aqui num dia muito atribulado, ó, estou ali trabalhando no computador. Meus alunos estão na semifinal da Olimpíada Nacional em História do Brasil, promovida pela Unicamp. É a final estadual e a semifinal nacional. E hoje é sexta-feira, já são 6 da tarde praticamente. Ainda estou trabalhando desde as 7 da manhã. E amanhã, sábado, nós temos que entregar alguns textos aí para a Olimpíada de História. Então estamos nessa força-tarefa, eu e algumas outras colegas professoras. Mas eu vim aqui contar que chegou um livro que eu comprei
mais um, sobre história da China. Esse é bem geralzão, do jeito que eu estava esperando. É o livro O Dragão e os Demônios Estrangeiros, de Harry G. Gelber, pela editora Record. Esse aqui eu peguei a dica lá no livro sobre a Rota da Seda, que é escrito por um professor universitário brasileiro, então considerei que foi uma referência confiável, né? E esse livro aqui, pelo que eu vi, não tá disponível novo. Eu comprei na estante virtual, ele tá um pouquinho amareladinho do tempo mesmo, mas não parece estar lido, está quase como novo. E esse aqui é bem abrangente, do jeito que eu queria, que eu tinha falado pra vocês lá no início do vídeo. Ele fala sobre a China e o mundo, então vai falar muito das relações entre a China e outros povos, de 1100 a.C. aos dias atuais. Levei esse livro para a escola hoje, eu dei quase todas as aulas de manhã, mas eu tive uma janela, e aí aproveitei para ler um pouquinho, li a introdução e já gostei bem mais do que aquele outro da Muralha da China. Acho que esse aqui parece melhor mesmo. Em breve, leio um pouco mais e venho contar para vocês. E eu quero terminar o livro da Rota da Seda, mas é que eu esqueci de levar para a escola hoje. Eu sabia que eu ia ter a janela, eu ia ter esse tempinho de leitura, e esqueci de levar o livro da Rota da Seda. E eu tinha levado esse para mostrar para um aluno, acabei aproveitando e iniciando a introdução. Mas é isso, gente. Volto daqui a pouco com mais novidades. Olá, pessoas! Voltei outro dia aqui, num cenário diferente, estou na cozinha, vocês vão ver aqui alguns itens de cozinha, porque aqui a iluminação é melhor e o lugar para sentar também é melhor, a mesa onde a gente come também serve como mesa de estudos, e eu vim ler junto com vocês a Rota da Seda. Claro que eu não vou ficar lendo para vocês, eu vou ler e estudar do jeito que eu faço, mas eu quero mostrar um pouquinho do processo. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso, como é que eu anoto as coisas que eu quero lembrar, né? Mas já que esse é um vídeo de processo mesmo, em que eu mostro para vocês os meus processos de estudo, de pesquisa informal, eu acho que vale a pena gravar. Então provavelmente vocês vão me ver aí algum tempinho lendo, sublinhando as coisas, e quando eu finalizar essa tomada, eu comento com vocês o que eu destaquei no livro, esse tipo de coisa, tá bom? Então eu vou colocar vocês mais ou menos aqui. Deixa eu ver se eu consigo ajustar. Vou arranjar um bom ângulo e aí vocês me acompanham um pouquinho, tá bom? Oi, gente, gravei um pouquinho aí de mim lendo algumas paginazinhas do A Rota da Seda, talvez umas 4 ou 5 páginas. Eu tô numa parte que fala sobre os sogdianos, um povo que ficava ali na Ásia Central, mais ou menos, por volta do ano 500 e pouco. E vai ter uma fusão cultural com os turcos, eles vão dominar por algum tempo ali a Rota da Seda, e a China está se reerguendo, porque vai passar por um período de fragmentação e vai retomar um pouco a sua hegemonia ali na Rota da Seda. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o que eu marco, de que jeito, né, que materiais eu uso. Então, claro que eu tenho o livro na minha mão, eu gosto também de usar essas flags. Eu compro desse jeitinho e vou cortando, então eu sempre tenho uma tesourinha do lado. Eu sei que tem gente que tem preguiça de fazer isso, né, de ir cortando aos poucos. Pra mim, assim, faz parte do ritual. Quando eu tô estudando mesmo, fazer esses cortezinhos pra deixar as flags mais fininhas faz parte, né. Desculpa o enquadramento, é porque eu tô com o cotovelo apoiado, aí corta um pouquinho da minha cabeça. Mas vlog é assim, né, gente? A câmera não fica fixa. Então, são as flags, a tesoura
eu sempre uso uma lapiseira, uma borracha e uma régua. Eu gosto de grifar de régua. É um pouco só um preciosismo da minha parte. Poderia ser sem régua também, né? Sublinhar ali as partes que eu considero mais importantes. E minha aguinha sempre me acompanhando. Eu tenho muita sede quando eu estudo. Não sei o que acontece. Alguém mais é assim? Não. Eu já vi gente falando que gosta de comer enquanto estuda, né? Se alimentar de algumas, sei lá, algum lanchinho, alguma bala, alguma coisa assim. Mas eu gosto de beber água. E aí eu vou inverter a câmera para mostrar para vocês as minhas marcações, como é que ficam. Para marcar o livro, eu sempre penso o que eu vou querer desse livro, né? Assim, eu tô estudando ele para quê? No meu caso, eu tô estudando por causa da China. Eu quero entender um pouquinho mais sobre a história da China. Claro que eu também vou destacar algumas coisas relativas à Rota da Seda, especificamente. Então, eu fiz uma espécie de código de cores. Aqui vocês conseguem ver que eu já usei algumas flags, né, para marcar coisas que eu considero importantes. E nesse caso, importante é, se eu precisar de alguma informação sobre a China ou sobre a Rota da Seda, as informações principais estão já marcadinhas, cada uma com uma cor diferente. E geralmente, às vezes eu faço isso, às vezes não. Nesse caso eu fiz. Eu faço no sumário, eu coloco uma legenda das cores das flags que eu tô usando. Então, nesse caso, azul tem a ver com as informações da Rota da Seda, amarelo com a história da China e roxo são leituras complementares. O roxo geralmente eu deixo para isso, em todas as leituras que eu faço. Olha quem tá ali olhando pra vocês. Ó o Fredinho. Oi, Fred. A mamãe não tá comendo. A mamãe não vai levar comida pra você agora, tá? Eu tô gravando. Então aqui eu marquei toda a introdução, porque aí... Vamos lá. Ô, curioso. No livro, então, eu sublinhei a lápis, né? A lapiseira. Eu sublinho coisas que eu acho importantes. Como a introdução, eu sublinhei bastante coisa. E eu costumo fazer esses círculos em volta de palavras ou termos ou expressões que resumem mais ou menos o que está sendo dito ali naquela página. Então, por exemplo, aqui vai falar de integração regional, trajetos comerciais, aproximação cultural. Então, se eu tiver que fazer uma busca rápida, só batendo o olho ali na página, eu consigo saber mais ou menos do que essa página está falando. E aqui do lado eu ainda coloquei, né, fiz umas chaves e falei, ó, aqui é a definição de Rota da Seda. Então, a Rota da Seda faz integração regional, são trajetos comerciais que também causam uma aproximação cultural. Fica um resumão, né? Aqui a definição termina, aí eu só marco algumas coisinhas, ó, a história da Rota da Seda é indissociável da história da China, e aí vou marcando o recorte geográfico do livro, o recorte temporal do livro, tá vendo? Eu consigo localizar isso até de fora, quando eu quiser saber assim, sobre o que esse livro fala. Aí eu venho aqui direitinho, tá? Já separado pra mim, o que eu quero saber. Aqui, ó, a estrutura dos capítulos, sobre o que cada capítulo vai falar. E assim por diante. Deixa eu mostrar as páginas que eu estava lendo agora. Ó, eu comecei por aqui, então, sodianos, cosmopolitismo, são um povo que vão trazer muitas línguas, muitas religiões ali para a Rota da Seda. Depois, fusão cultural, e eles vão acabar se unindo com os turcos, ó, simbiose turco-sodiana, vai acontecer entre 557 e 640. Aqui, choques culturais, e aí se eu quiser saber um pouquinho mais, eu leio o que está sublinhado. Reemergência chinesa, Império Tibetano, vai ter uma rixa aqui entre a China e o Tibete. E terminou, as páginas que eu li terminaram aqui. Assim, a China voltou a integrar de forma mais intensa a Rota da Seda. E agora eu vou começar essa parte chamada O Califa Olha para o Leste. Então, esse é meu método de estudo básico. Claro que depende do meu, assim, do que eu quero daquele livro. Mas como vocês veem, eu destaco informações que vão me ajudar a localizar onde está cada assunto dentro daquele livro, né? Porque aí quando eu precisar montar uma aula sobre isso ou gravar um vídeo sobre isso, eu consigo ter um resumo mais fácil. Não preciso reler tudo o tempo todo, né? Vou reler caso eu ache que seja necessário, caso eu queira ter uma visão mais aprofundada do assunto. Mas se eu quiser só lembrar de alguma coisinha, eu
consigo mais facilmente aí com esses sublinhados, as flags e os círculos que eu faço ao redor dos termos e das palavras importantes. Gente, por enquanto é isso. Eu ia gravar nesse vídeo também o meu processo de assistir aquele vídeo sobre a história da China, mas eu vou deixar para uma segunda vez que eu for gravar esse Lendo a China, porque eu acho que eu só vou conseguir fazer isso nas férias. E eu queria lançar esse vídeo para vocês antes das minhas férias ou antes da minha viagem. Eu vou fazer uma viagem agora em julho, que são as minhas férias, e em breve eu venho contar para vocês para onde, o que eu vou fazer, mas vocês vão gostar. Tem a ver com coisas que eu falo aqui no canal. E eu quero já deixar alguns vídeos prontos para vocês, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa um comentário dizendo o que você achou. E por favor, deixa um joinha, tá? Que me ajuda muito. Em breve a gente conversa mais. Fiquem por aqui. Um beijo, até o próximo e tchau.